Senhor, meu Deus, a minha vida segura está em tuas mãos, pois não há nada que me afaste de ti. O meu pecado foi levado, me libertou, e com os meus lábios vou declarar: eu tenho certeza que
noite feliz, noite de amor para ti, louvor sempre em tudo podemos te ver e em tudo nos acompanhou. Nasce o bom Salvador, nasce o Rei Salvador. Te amamos, Deus, te adoramos, és nosso Rei, tu somente és bom, deixe Jesus pra carregar pesada cruz pra nos salvar. Te amo, Deus, te adoro, Pai, a esperança sem fim se renovou, a vida só pra honrar o teu amor, Rei Salvador. Irmãos, eu quero usar esse tempo curto que a gente tem, para trazer uma mensagem de esperança para você que faz parte da nossa igreja, para você que está com a sua família aí acompanhando esse momento, para as pessoas que estiverem assistindo esse culto. Eu quero trazer uma palavra que está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 29 até o 32, são apenas 4 versículos. Lucas 2, do 29 até o 32. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Esse texto são palavras de um homem chamado Simeão, um homem justo, segundo o texto, segundo o que o evangelista escreve, um homem justo, temente a Deus, cheio do Espírito Santo, e que em algum momento da vida o Espírito Santo revelou a ele que ele veria o Cristo, ele teria contato com Jesus, ele não morreria sem ver a salvação, sem ver o Cristo. Até que chega esse dia, onde ele realmente vê o Cristo, ele tem a oportunidade de pegar o próprio Jesus Cristo nos seus braços, e ele diz essas palavras que nós acabamos de ler, que ele seria luz e glória, luz para as nações e glória para o povo de Israel. A gente pode achar assim, nossa, que coisa bonita, que legal. Eu imagino se fosse eu, como pai, ouvindo isso acerca das minhas filhas, ou alguém que
nossos amigos que vão ter filhos agora e alguém chegar e falar, nossa, vai ser luz para as nações, é evidente que todo mundo ficaria feliz, qualquer um ficaria encantado em ouvir isso, que revelação linda. Mas se a gente se transportar, se nós nos transportarmos para aquela época e entendermos o contexto daquela época, a gente tem que entender que a nação de Israel era uma nação que era expert em ter rixa com outros povos. Se alguém sabia ter confusão, ter rixa, ter ali briga com outros povos, era o povo de Israel. Ao longo da história, o povo de Israel tinha passado por conflitos com o Egito, com egípcios, com edomitas, com hititas, com cananitas, com babilônios, com assírios, medo-persas, gregos. E nesse momento, quando Simeão fala essa palavra, a nação de Israel, o povo de Judá, eles estão ali sob o domínio do Império Romano. Então o povo de Israel ele foi formado com essa ideia de ser um povo especial, um povo diferenciado, um povo que não se misturava. Eles tinham o seu próprio sistema de justiça, eles tinham a sua corte, o seu sinédrio, eles tinham as suas regras sanitárias, eles tinham as suas regras morais, tinham suas regras para casamento, para alimentação, e eles não compartilhavam a vida deles com os povos pagãos. Pelo menos em regra, eles não compartilhavam a vida deles com os povos pagãos. Eles aguardavam a chegada de um Messias, de um Salvador, que viria salvar o povo deles, que seria um judeu, e que salvaria a nação de Israel. Eles aguardavam a chegada desse Messias. E aí é que está o problema. Quando surge esse tal Messias, quando um homem chamado Simeão pega essa criança e fala que ele é o Messias, ele fala que ele vai ser luz para as nações e a glória de Israel, ou seja, ele não vai ser apenas de Israel, ele não é apenas dos judeus, ele vai ser da humanidade toda. E aí é que começa a dar o problema, porque se a gente olhar isso racionalmente, com o olhar do judeu daquela época, dos povos daquela época, isso era inconcebível. Não dava para acreditar que isso seria dessa forma. Não era isso que o judeu esperava do seu Salvador, do seu Redentor. Não era um homem que viesse salvar o ímpio e salvar o judeu. Isso significava que, inclusive, os romanos, os inimigos dele da época, também seriam salvos por esse Messias. Os gregos, todos os povos, os bárbaros, os povos de outras regiões, todos seriam salvos, inclusive os povos inimigos. E em algum momento, naquela época, isso não fazia muito sentido. Para muitas pessoas não fazia sentido nenhum. O mais lógico era pensar o seguinte: ou o Espírito Santo errou, ou o próprio Simeão errou, mas não pode ser uma pessoa, uma criança que vai trazer salvação para toda a humanidade. Tem que ser apenas para o judeu. E é muito interessante porque em um momento futuro, o apóstolo Paulo, ele fala sobre numa carta que ele manda para a igreja de Colosso, uma carta para a igreja de Éfeso, ele fala sobre um mistério oculto e que estava sendo revelado naquela época. E ele deixa muito claro na carta à igreja de Éfeso que esse mistério era justamente isso, que o Jesus, o Cristo, ele veio para tornar tanto os ímpios, os povos não judeus, quanto os judeus, co-herdeiros da salvação. Então isso que Simeão falou quando Jesus nasceu, e o que Paulo confirma muitos anos depois, era esse mistério e era o projeto de Deus que era salvar toda a humanidade. Não era restrito apenas aos gentios, aos judeus. Era para os gentios também. Então eu quero que você pense já que assim, isso na época, para aquela mentalidade, era algo que não poderia acontecer. Era impensável, era inimaginável. As mentes daquela época não conseguiam conceber que seria dessa forma que aconteceria a tão esperada salvação do povo de Israel. O Messias não pode ser dessa forma. E por que isso é relevante? Por que eu estou abordando esse assunto? Porque Deus sempre nos surpreende. Ele enviou Jesus para que tivéssemos um futuro, uma esperança, assim como está profetizado lá em Jeremias 29. E acerca disso, irmãos, já indo para o final dessa palavra, uma palavra muito rápida, eu paro para pensar e eu te convido a pensar também. Quais são as coisas que nós achamos que são
impossíveis, que a gente não consegue acreditar que vai ser daquela forma, que a gente já não tem mais expectativa de que aconteça? O que a gente acha que não tem condição nenhuma de acontecer? Assim como aquele povo achava que não tinha como o Messias ser alguém que salvasse judeus e gentios, era inconcebível para aquela época. O que é inconcebível hoje para mim, o que é inconcebível para você que está me assistindo? É a cura de alguém? É a reconciliação de um irmão que se afastou da igreja, que se afastou do evangelho? É a restauração de uma família que foi destruída pelas drogas, pela morte, por uma doença? É o avivamento de uma igreja que está fria, isso não acontece mais, a esperança já se foi? Eu quero que você pense nisso. É possível que você tenha perdido algo, o sentido por algo na sua vida, com o passar do tempo. É possível que você olhe talvez para a sociedade e não consiga ver saída. Você olha ao redor e veja que o mundo está se liquefazendo. A gente olha tanta notícia de políticos sendo presos a todo tempo, isso não para de acontecer, é uma roubalheira. A gente passa a pensar que não há saída, não há esperança nenhuma. E não é estranho pensar dessa forma. Talvez você esteja apenas empurrando a vida com a barriga, esperando as coisas passarem, o tempo passar, mas sem esperança real de que algo aconteça. Talvez a sua esperança realmente tenha sido consumida com o passar do tempo, a demora para ver coisas acontecerem, as coisas não acontecem, e o tempo está passando, e eu estou envelhecendo, e eu não vejo nada mudar, e talvez a esperança tenha ido embora. E eu quero finalizar essa ministração te lembrando que o Deus que enviou o seu Filho para restabelecer a esperança ao coração do homem é o mesmo Deus que eu creio, é o mesmo Deus que eu sei que você crê, e Ele mandou o Filho dele para restabelecer a nossa fé, restabelecer o nosso contato com o Pai. E eu te convido a ser alguém como Simeão, alguém direcionado pelo Espírito Santo, que ao pegar uma criança no colo, antes que alguém falasse algo ali para ele, ele sabia no coração dele que ali estava a salvação, ali estava a oportunidade de redenção da humanidade. Então, contemple Deus nas coisas pequenas, contemple Deus nas coisas aparentemente frágeis, contemple o renovo de Deus sobre a sua vida, deixe o Espírito Santo ser o seu guia e entregue a sua vida a Cristo. Tenha um Natal de paz. Eu libero uma palavra de bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu futuro. Você tem um futuro, você tem uma esperança, e que nesse Natal a bênção do Senhor se manifeste sobre a sua vida. Fique com Deus, tenha uma ótima noite, em nome de Jesus. Amém. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Sempre teu é o domínio e o poder. Amém, amém.
só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Amadas ovelhas, a paz do Senhor. Eu espero que essa noite seja uma noite especial para você. E eu venho aqui trazer uma orientação para a igreja. Nós precisamos entender que o Natal é tempo de validar uma celebração que começou nos céus. Nós estamos dando continuidade a essa celebração. E eu quero te dar algumas orientações para que você extraia dessa noite o sumo do que realmente pode vir sobre a sua vida. Para isso eu quero te dar aqui alguns apontamentos. O primeiro deles é: por que eu posso celebrar o Natal? Nós temos um grupo, uma série de líderes da igreja que entendem, que ensinam, que orientam os seus membros, as suas ovelhas, a não celebrarem o Natal. Eles argumentam que, primeiro, o nascimento de Jesus não é o que traz vida, mas a morte e ressurreição é que traz essa vida. Depois argumentam que Jesus não nasceu no dia 25, na verdade, foi uma data inventada com fins comerciais. Depois ainda justificam falando que os símbolos do Natal são símbolos que são oriundos de festas pagãs. Nós temos que respeitá-los, respeitar essas pessoas que não creem nisso, que não creem no Natal. Mas nós temos um segundo grupo, e desse grupo eu faço parte, um grupo de líderes que ensinam, que pregam, que orientam, de que nós devemos celebrar sim o nascimento de Jesus. Por quê? Primeiro que não importa se Jesus nasceu no dia 25. Não importa. Na verdade, tudo indica que ele não nasceu dia 25 de dezembro. Todas as evidências apontam para isso. Alguns estudiosos entendem que o nascimento de Jesus foi no mês de abril. Mas não importa a data. Não importa se foi em dezembro, se foi em janeiro, não importa. Isso não tem nenhum significado para nós. A segunda coisa que me faz acreditar e justificar que nós temos que celebrar é que nós estamos celebrando o nascimento de um homem que mudou a história. Não é de uma pessoa qualquer. Nós estamos celebrando o nascimento do nosso Jesus, aquele que nos deu razão para acreditarmos que nós temos um futuro e uma esperança. Aquele que modificou a história. Grandes impérios, até mesmo hoje em dia, países que se declaram, que não creem em Cristo, se declaram comunistas, que não acreditam nessas histórias que são contadas pela igreja, até mesmo eles são influenciados, a estrutura deles está relacionada a um calendário que foi modificado a partir de Jesus. Então não estamos celebrando uma pessoa qualquer. Outra justificativa, a terceira, é de que, na verdade, esse Jesus que nos dá essa certeza de que estamos vivendo em um mundo que é regido também por regras espirituais. É um ledo engano achar, meu irmão, minha irmã, você que está aí, de repente você está com algum familiar junto com você, é um grande erro achar que a nossa vida é regida só por coisas dessa terra, coisas visíveis. Coisas invisíveis a nível espirituais também regem a nossa vida. E Jesus, quando veio, ele veio com um propósito de fazer com que essas regras espirituais fossem muito bem definidas. Celebramos o Natal porque o Filho de Deus encarnou, não reencarnou, encarnou, se tornou homem. Então vejam que nós temos motivos de sobra para declarar, para mostrar que nós sentimos prazer em celebrar o Natal.
Uma outra justificativa que eu coloco para você celebrar o Natal, é que esse Jesus que nasceu, a palavra nos diz que nos céus aconteceu uma celebração. Capítulo 2 de Lucas nos declara que essa celebração começou quando um anjo foi até uma pastagem à noite, tudo escuro, e ali um grupo de pastores estavam tomando conta das ovelhas. E esse anjo apareceu para aqueles pastores e indicou: atenção, pastores, hoje se cumpriu a palavra que foi dada a esse povo. E imediatamente nos diz a palavra que um grupo de anjos, uma multidão de anjos apareceu no céu junto com aquele anjo, cantando e louvando a Deus. Também nos diz que esses pastores, depois de receber essa revelação, foram até o local indicado e celebraram aquele menino. Mais tarde, representantes, reis magos, foram até aquele local também celebrar o nascimento de Jesus. Então vejam, é uma festa que aconteceu, uma celebração que aconteceu, e os próprios anjos, os céus, se mobilizaram para celebrar o nascimento do Filho de Deus aqui na terra. É verdade que os primeiros cristãos não celebravam, os primeiros cristãos não davam atenção, mas os cristãos atual, eles celebram o nascimento de Jesus. Posso celebrar? Devemos celebrar o nascimento do nosso Salvador. É óbvio que ele nasceu, morreu e ressuscitou, mas é a nossa alegria celebrar o nascimento desse que nós declaramos ser o autor da nossa fé. Uma outra coisa também que eu quero falar para você é: se eu posso celebrar, você já sabe, eu posso. E por que eu devo celebrar? Por que devo celebrar o nascimento de Jesus? Porque quando nós celebramos o nascimento de Jesus, nós declaramos ao mundo de que nós cremos nesse Jesus. De que tudo começou com um projeto aqui na terra que foi culminado com a morte dele, mas que começou quando ele nasceu. É verdade que isso tinha sido projetado nos céus muito antes do nascimento de Jesus. Mas quando ele nasce, o projeto ganha vida. Quando ele morre, ele é consolidado. Nós damos testemunho de que nós cremos em um Jesus que começou e que concluiu um projeto que nós somos os principais beneficiários. Por que nós temos que celebrar o nascimento de Jesus? Porque todos nós que um dia aceitamos a Cristo, nós fizemos um voto de obediência a Ele. Nós falamos que nós iríamos obedecê-lo, que nós iríamos segui-lo. Mas há uma coisa que Jesus também quer de nós, além da obediência. A obediência é fundamental. Mas Ele também quer ser amado por aqueles que declaram que creem na sua existência e no seu projeto, e que aceitaram o seu projeto. E amar é diferente de obedecer. Muitas pessoas obedecem, mas não amam. Quando nós celebramos o aniversário de alguém, nós celebramos esse aniversário porque nós temos afeto por aquela pessoa. Afeto é sinal de amor. Quando nós celebramos o aniversário de Jesus, nós mostramos que nós temos afeto por esse Jesus. E aliás ele reivindicou isso, falou: olha, me amem. Porque todos aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, esses são os que me amam. E eu também os amarei e me manifestarei a Ele. Quando nós celebramos o Natal, você aí com a sua família, você em casa, você está declarando esse afeto a Jesus. Você não simplesmente obedece, mas você ama Ele. Você tem afeto por Ele. Vamos celebrar quando você estiver aí orando, daqui a pouco eu vou orar com você. Declare o seu afeto por Ele, declare o seu amor por Ele. É por isso que você liga, é por isso que você se importa de celebrar o nascimento dele. A última coisa que eu quero deixar para você é: o que vai acontecer quando eu estiver celebrando a Jesus? Você sabe que quando Deus se manifesta, coisas acontecem. Quando nós estivermos celebrando ao Senhor,
quando nós estivermos agora comemorando o nascimento de Jesus, celebrando esse nascimento, os céus vão se mobilizar, assim como os céus se mobilizaram quando aqueles pastores foram lembrados, foram avisados de que algo diferente iria acontecer naquele local e de que a vida de todas as pessoas seria modificada a partir daquele evento. Nós precisamos lembrar que enquanto estamos celebrando, o Senhor está modificando a nossa vida. Nós estamos atraindo o Pai, nós estamos atraindo Jesus, nós estamos atraindo o agir do Espírito para dentro da nossa casa. Não estamos celebrando o aniversário de uma pessoa qualquer. Estamos celebrando o nascimento do Deus Filho. Estamos celebrando o aniversário, o nascimento daquele que é a razão da igreja ter autoridade nessa terra. Então, celebre com a sua família. Agradeça a Deus pela sua família. Diga ao Senhor que você precisa dele na sua família. As coisas vão acontecer, novidades virão. Eu tenho certeza de que você será muito abençoado. Fique na paz. Deus te abençoe. Daqui a pouco, vá comer, vá fazer a sua ceia. Mas antes de fazer isso, eu quero te convidar que você ore junto comigo. Que você encerre esse momento de celebração. Valide. Nós precisamos, como igreja, validar essa celebração que começou nos céus. Os anjos foram os primeiros, junto com aqueles pastores. E hoje, cabe a nós continuar essa celebração. Deus te abençoe. Vamos orar? Eu quero orar com você. Jesus, a nossa alegria é saber que um projeto começou, um projeto foi consolidado, e esse projeto faz efeito na nossa vida. Quantos estão agora em casa, celebrando com a sua família? Outros talvez não tenham a família completa para celebrar. Talvez alguns estejam até um pouco entristecidos com a sua família. Mas uma coisa é certa, nós temos motivos para te agradecer. Só que nesse momento, nós estamos reverenciando o teu nome. Nós estamos te falando que nós temos afeto por ti. Nós te amamos. E é por isso que nós estamos celebrando o teu nascimento. Nós sabemos que tu ressuscitaste, morreste e ressuscitaste. Essa é a razão da nossa fé. Mas nós queremos te agradecer, porque tu resolvestes vir a esta terra, por amor a nós, para consolidar regras no mundo espiritual, para que, mediante essas regras, fôssemos vitoriosos, tivéssemos autoridade, fôssemos absolvidos por ti. Eu te agradeço, eu te louvo pelo teu nascimento. Obrigado por nos amar tanto dessa forma. E que as famílias sejam abençoadas. Que todo laço de separação seja quebrado. Que toda enfermidade que traz angústia seja retirada. Que toda alegria que foi embora retorne para essa casa, retorne para essa vida. Porque se é celebração, tem alegria. E se tem alegria e tu estás presente, o teu povo também será abençoado e terá alegria multiplicada na sua vida. Muito obrigado. Em teu nome, celebramos e te agradecemos. Deus te abençoe, tenha uma boa noite e vamos lembrar de que ainda tem muita coisa para acontecer até o final desse ano. Fique na paz.